pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar a Revolução Russa. No vídeo passado nós falamos sobre algumas condições políticas, econômicas e sociais, pela qual passava a Rússia, ou melhor, pelas quais passava a Rússia no início do século XX. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro movimento revolucionário e a participação do país na Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá? A péssima situação da Rússia vai fazer com que em 1905 aconteça o primeiro movimento revolucionário. Alguns o chamam de movimento revolucionário, alguns o chamam de manifestação. Este episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e repercutiu não só na Rússia, mas em vários países europeus. O que foi este episódio? Trabalhadores da cidade de São Petersburgo, uma das principais cidades russas, foram até o Palácio de Inverno da mesma cidade, onde o czar Nicolau II estava, e foram lhe entregar uma carta, uma petição, um pedido de ajuda, como diz o texto aqui. Majestade, nós trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes velhos e desamparados, vimos a vossa presença, majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Então, assim, nós não temos mais a quem recorrer. Você é a nossa última esperança. Os oficiais levaram o país à ruína completa e o envolveram numa guerra vergonhosa. Esta guerra a qual os trabalhadores fazem referência é a Guerra Russo-Japonesa, que durou de 1904 a 1905 e que os russos perderam. Nós, os trabalhadores, não temos como nos fazer ouvir sobre a maneira como são gastas as enormes somas que nos são retiradas em impostos. Então, além das péssimas condições de vida e trabalho, esses operários eles tinham que pagar impostos muito altos e eles sequer eram ouvidos sobre como esse dinheiro ia ser gasto. Então, assim, nós pagamos tanto imposto e, sabe assim, o que isso está trazendo para a gente de bom? Então, sequer eles tinham a oportunidade de opinar sobre isso. Essas coisas, majestade, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Estamos procurando nossa última salvação. Olha que pedido desesperado de ajuda. Não recusai ajuda ao vosso povo. Destruir o muro que se levanta, entre vós e vosso povo. Então, assim, olha pra gente, por favor, nos veja aqui, olha a nossa situação. A ideia dos trabalhadores era justamente essa, que o Nicolau II olhasse para eles. Sabe assim, você vendo a pessoa, então olha a situação de miséria, de pobreza. Essas pessoas foram entregar esta carta ao czar pacificamente, ninguém estava armado. Então tinham homens, mulheres, crianças, idosos. E o Nicolau II, ao ver aquela multidão se aproximando do seu palácio, ele mandou os guardas darem conta da situação. No primeiro momento, os guardas tentaram dispersar a multidão a chicotadas. E aí, como a multidão não arredou o pé, eles abriram fogo. Então, mataram um monte de inocentes neste episódio, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, e como vocês podem ver aí no slide, ele repercutiu em outros países. Aí a capa de um jornal de Paris, em 1905. Então, assim, olha a situação absurda. Pessoas miseráveis foram pedir ajuda ao seu imperador, o imperador mandou passar fogo em todo mundo. A ideia do Nicolau II é que esse massacre servisse como um exemplo. Então, assim, olha, tá vendo quem mexe comigo, vai ter o que merece. Só que aconteceu justamente o contrário. As pessoas ficaram indignadas com esse massacre de pessoas inocentes e uma série de greves e de motins começaram a se espalhar pelas principais cidades russas.
Isso gerou um ciclo de violência, porque assim, as pessoas faziam greves e o exército ia lá reprimir. E essa repressão gerava mais movimentos, que gerava mais repressão, que gerava mais movimentos, que gerava mais repressão. Chegou a um ponto em que vários soldados abandonaram o exército e passaram para o lado dos revolucionários, porque a situação do exército russo também era muito ruim, a ponto de que a tripulação do principal navio de guerra russo, um encouraçado chamado Potemkin, uniu-se aos revoltosos e o Nicolau II teve o maior trabalho para rever, né, o seu navio. E aí um caos completo nas principais cidades. E o Domingo Sangrento trará como principal consequência, isso é extremamente importante, gente, a criação dos sovietes. Sovietes que futuramente vão dar nome ao país, União Soviética. Os sovietes não eram sindicatos para organizar greves e lutar por melhores condições de trabalho. Os sindicatos eram comitês populares que pretendiam organizar os operários a partir das fábricas para discutir e decidir sobre as ações revolucionárias e também para mobilizar a população contra o czar. Ou seja, os sovietes iriam organizar a participação popular na Revolução. Isso foi muito importante, como a gente vai ver mais para frente. E aí, o Nicolau II começou a ficar preocupado, porque não era isso que ele estava esperando. Que as pessoas se revoltassem, começassem a organizar greves, começassem a organizar motins. E aí, para tentar acalmar essas pessoas, ele implantou uma monarquia constitucional. Então, assim, vou dividir meu poder com o parlamento. Parlamento que em russo se chama Duma. Então, a ideia era assim, as pessoas iam, né, pensar assim, olha, o czar não é mais absolutista, ele está dividindo o seu poder com o parlamento. Não demorou muito tempo. Em 1907 ele desfez o parlamento e sabe aquela ideia assim, vamos embora que eu vou governar sozinho, que, né, não melhorou a situação em nada. Não melhorou mesmo. A situação da Rússia só piorava. Nos aspectos econômicos e sociais também. Só que aí chegou aquele período do pré-guerra, que nós vimos no capítulo de Primeira Guerra Mundial, a paz armada. Lembra a formação das alianças militares, os países se preparando para a guerra, a Rússia entrando na Tríplice Entente, juntamente com Inglaterra e França, porque os russos tinham problemas com os sérvios na região da Península Balcânica e toda aquela coisa. A Rússia tinha condições de lutar na guerra? De verdade, não. Mas a guerra começou em 1914, com o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e o czar Nicolau II mandou, né, o seu exército para participar do conflito. A participação russa na guerra, gente, foi um desastre. 1.700.000 soldados mortos, sem preparo, sem suprimentos suficientes. Algumas pessoas dizem, inclusive, que 2 soldados dividiam uma arma. Imagina isso num campo de batalha. Você está atirando no seu inimigo e fala assim, olha daqui que agora é minha vez. Não tinha equipes médicas suficientes para, né, socorrer os soldados feridos, não tinha uma estrutura como tinha em outros países. Então, dependendo do ferimento do soldado, era só esperá-lo morrer. Além disso, 25% das indústrias do país foram destruídas, para um país que já não tinha indústria como atividade econômica principal. Isso é um desastre completo. Os prejuízos agrícolas foram incontáveis. Lembrem-se, num país que tinha sua economia basicamente agrária. Por conta disso, começaram a faltar alimentos e faltar também bens de consumo. E a miséria se agravou. Muito mais gente estava passando fome. E os sovietes, que tinham perdido um pouco da sua força, agora voltaram com força total.
Então, sabe assim, a Primeira Guerra é a gota d'água para a gente fazer a revolução. A Primeira Guerra, como disse uma vez o Lenin, foi o mais belo presente que o czar Nicolau II deu à revolução. Então agora era a hora de realmente se organizar para tirar o czar Nicolau II do poder. Primeiro, as pessoas pediam que ele saísse da guerra, ele não tirou as tropas da guerra. E como nós vimos, a Primeira Guerra se estendeu, ela durou muito mais do que o previsto. E com isso, quem sofre é a população, que já tinha péssimas condições de vida e de trabalho. Então, as revoluções serão organizadas. Então, agora vamos dar aí os passos para tirar o czar Nicolau II do poder. Mas esse é assunto para a gente ver no nosso próximo vídeo. Tudo bem até aqui? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou ainda com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, isso é extremamente importante para mim. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final a parte 1 do vídeo sobre a Revolução Russa, caso você não tenha assistido ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, tá bom? Então, obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!